Bem-vindos ao podcast HUEL com você. O tema do episódio de hoje é Novembro Azul, que é o mês de conscientização sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Esse episódio está disponível no Spotify em áudio, no canal HUEL com você e em vídeo no YouTube Hospital Universitário da UEL. O meu nome é Ana Luísa e os convidados de hoje são os médicos Dr. Horácio Alvarenga Moreira e Dr. Alcindo Cerci Neto. Dr. Horácio possui graduação em Medicina pela Universidade Estadual de Londrina, residência médica em Urologia também pela UEL, realizou um fellowship em Onco-Urologia com o professor Dr. Miguel Srug, possui mestrado em Medicina e Ciências da Saúde e doutorado em Urologia, ambos pela UEL, e é docente aqui da Universidade Estadual de Londrina. E também conosco o Dr. Alcindo Cerci Neto, que é graduado em Medicina pela Universidade Estadual de Londrina, possui residência médica em Pneumologia, título de especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, pós-graduação em Medicina de Família e Comunidade, mestrado em Medicina Interna e doutorado em Medicina e Ciências da Saúde. É professor associado, livre-docente da Universidade Estadual de Londrina, onde coordena as disciplinas de Bioética e Medicina Legal para os cursos de Direito e Medicina. E é preceptor da disciplina de Pneumologia no Internato Médico. Atua no Judiciário como perito médico, consultor e coordenador médico do Núcleo de Apoio ao Judiciário de Londrina e atualmente é nosso diretor clínico aqui do Hospital Universitário da UEL. Bem-vindos! Vamos então para a primeira pergunta. A gente está aqui para falar sobre o Novembro Azul. Doutor Horácio, você poderia contar para a gente sobre a campanha, como ela começou, as principais causas que ela atua? Ana Luísa, esse primeiro podcast ele foi bastante oportuno, porque nós estamos comemorando nesse ano 20 anos do Novembro Azul, né? O Novembro Azul que começou na Austrália com dois colegas, né, observando que suas mulheres já participavam do Outubro Rosa, né, a campanha de prevenção do câncer de mama, e tendo um colega com câncer de próstata e que foi diagnosticado, né, da forma com que é diagnosticado e que tem muito preconceito, porque para diagnosticar o câncer de próstata é necessário fazer o toque retal, que tem muito preconceito em relação a isso. Esses dois colegas, por que não começar uma campanha para alertar os homens sobre o risco de desenvolver a doença, já que um amigo tinha desenvolvido a doença? E naquela época, deixar bigode era uma coisa meio que não era comum, ou seja, era bem feio, né? Pelo menos para aquela sociedade. E eles, no sentido de mostrar que eles eram mais homens ou que enfrentariam a causa, começaram a deixar o bigode, rapidamente reuniram mais 20 amigos e popularizou isso no seu país, né? Como o Novembro Azul, né? A cor de azul, no sentido de que os homens, né, precisariam, né, ter mais cuidado com a sua saúde. Já no ano seguinte, as mulheres participaram vestindo de roupa azul, colocando bigode, e isso viralizou no mundo todo. E no Brasil, em 2008, a Sociedade Brasileira de Urologia também começou a divulgar essa data ou esse mês como um mês onde a gente deva se preocupar com a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, e isso funcionando como uma porta de entrada do homem para o cuidado da saúde como um todo, né? Então, esse é o propósito do Novembro Azul. Obrigada. Doutor Alcindo, você, enquanto gestor aqui do Hospital Universitário, podia contar sobre as atividades que o HU desenvolve em relação ao câncer de próstata, esse atendimento ao homem? Claro, Ana Luísa. Primeiro, dizer que é um prazer enorme estar aqui, parabenizar pela iniciativa e pela presença do Dr. Horácio. É um dos urologistas aqui que trabalha no Hospital Universitário, mas tem uma reputação na cidade, no estado, se não no país também, muito importante e que vai trazer importantes contribuições para nós. Em relação à campanha em si,
eu queria lembrar que o Hospital Universitário é uma referência para o câncer de próstata, mas também é uma referência em formação de recursos humanos que vão atuar na campanha. Isso é muito importante. Então, esta participação do Hospital Universitário, do HU, nessa campanha que é uma campanha nacional, ela é extremamente importante e a gente vai ter várias atividades aqui. A gente vai ter encontro dos bigodudos, a gente vai ter sessões orientativas. Nós temos aqui já, com bastante hábito, né, as medidas preventivas, orientações, enfim, diversas atividades que visam contemplar algo que é muito importante, que é a saúde do homem, né? Nós, como eu estava conversando aqui com o Dr. Horácio previamente, a saúde do homem é uma coisa muito recente, né? O homem quase não se preocupava com a saúde dele, né? Não tinha horário para ir em unidade de saúde, não tinha horário para ir no médico, horário de trabalho, enfim. E o Novembro Azul, além da conscientização em relação ao câncer de próstata, sua prevenção, ele também gera um alerta para os homens. Homens, vamos cuidar da nossa saúde. Isso é muito importante. Sim. Doutor Horácio, e eu gostaria então que o senhor explicasse o que é o câncer de próstata e quais os principais sintomas. O câncer de próstata é o câncer mais prevalente no homem, né? E normalmente essa doença ela aparece após os 50 anos de idade. Por um capricho da natureza, é uma doença que, nas suas fases iniciais, não dá sintomas nenhum, né? Porque ele começa por fora da glândula, no que a gente chama zona periférica da glândula. Então, você esperar sintomas para o câncer de próstata é uma coisa que vai acontecer quando a doença está muito avançada. Está aí a importância da campanha, que é fazer o diagnóstico precoce, com um exame muito simples, que é a palpação da próstata através do toque retal, que existe muito tabu sobre isso, mas, por aquilo que eu falei, como a doença começa por fora, é muito fácil você perceber nodulações ou caroço na próstata, que é o início da doença, né? E também tem um exame chamado PSA, que é um exame, uma proteína que é dosada no sangue e que ela se altera na presença do câncer de próstata. Então, se você tem ou na palpação da próstata, ou na dosagem dessa proteína, uma alteração, nós temos aí uma suspeita do câncer de próstata, e com isso a gente vai aprofundar, investigar se realmente confirma isso, e se descobrirmos a doença, nós estaríamos descobrindo a doença nas suas fases iniciais, né? Não esperar sintomas para isso, e sim fazer o exame preventivo. Preventivo. Então, doutor Alcindo, você pode falar sobre os fatores preventivos do câncer, hábito de vida saudável, o que a gente pode fazer, então, para evitar a doença? Eu vou me arriscar a falar num contexto de não especialista em urologia, porque é até uma coisa complicada você falar de câncer de próstata com um especialista aqui do meu lado tão competente, né? Como a gente sabe que é. Mas vamos lá, doutor Horácio, me corrija se eu estiver esquecendo de alguma coisa. Mas olha, eu quero voltar à necessidade do homem cuidar da sua saúde. Porque os fatores de risco associados ao câncer de próstata, claro, além da genética, de questões intrínsecas da própria doença, mas assim, a prevenção, ela é com atividade física, né? A prevenção é uma alimentação com não tanta carne, né? Não tanto proteína animal. Além da atividade física, o não tabagismo. Saiu um estudo agora recentemente, doutor Horácio, que eu li por conta desse debate que nós estamos tendo atualmente do cigarro eletrônico, né, de que o câncer de próstata tem uma associação já comprovada com o hábito de fumar, com o tabagismo. Então, é importante essa questão do hábito de fumar e do tabagismo no homem, né? E que quando a gente vai somar tudo isso, o que nós precisamos ter também? Qualidade de vida, né? O homem também precisa cuidar da sua saúde e o cuidar da sua saúde já preenche quase todos os critérios preventivos, claro, além dos exames necessários a partir dos 50 anos e algumas homens até mais cedo, né, doutor Horácio? 45, dependendo do fator de risco, o PSA, como o doutor Horácio disse aqui. Então, assim, medidas de saúde geral. E a gente precisa aproveitar o Novembro Azul para isso, para conscientizar os homens. Nós precisamos cuidar da nossa saúde também. Sim. Doutor Horácio, você quer completar com alguma informação? Acho que o Alcindo colocou muito bem, né?
esse cuidado com a saúde geral é muito importante. E como ele também falou, eu quero ressaltar aqui, o excesso de consumo de gordura e proteína animal está diretamente relacionado com a doença. A síndrome metabólica, né, está relacionado com a doença e mais do que isso, aqueles obesos, quando desenvolve a doença de uma forma mais agressiva, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas medidas gerais, e aí eu digo que o Novembro Azul ele é muito mais amplo do que detectar o câncer de próstata precoce, mas sim chamar a atenção do homem para os seus hábitos, né, de vida e ter uma vida mais saudável, né? Nesse momento, o urologista não vai só examinar a próstata desse paciente, né? Ele vai também ver como é que está a glicemia desse paciente, ver como é que está o colesterol desse paciente, como é que está a pressão desse paciente e, logicamente, convocar profissionais habilitados para conduzir as alterações que ele apresentar, né? Então, na verdade, o urologista acaba sendo uma porta de entrada para esses homens para iniciar o cuidado com a sua saúde. O doutor Alcindo comentou o exame PSA, você pode explicar o que é o exame? Sim, o PSA é um marcador tumoral, né? Ele é uma proteína, como eu falei, que é dosada no sangue, né? E ela tem níveis de normalidade. Todo mundo tem um PSA, né? Todo indivíduo do sexo masculino, porque ela é uma proteína que é produzida pela próstata, dentro de limites que é considerado como normais. Quando esses níveis vão além da normalidade, existe uma suspeita de câncer, né? E quando você associa a alteração do PSA com o toque retal, é onde a gente consegue identificar a grande maioria dos cânceres de próstata, né? Uma coisa muito importante, todas essas medidas que a gente falou são medidas gerais para uma saúde, uma boa saúde do indivíduo do sexo masculino, e a gente sabe que isso diminui realmente a prevalência da doença. Mas não tem uma medida específica que a gente possa tomar que o indivíduo não vá desenvolver doença, a exemplo de câncer de mama. Então, é muito importante o diagnóstico precoce, por isso a importância de se fazer esses exames de forma periódica, ou seja, todo indivíduo após os 50 anos de idade, se recomenda que ele vá pelo menos uma vez por ano ao urologista, seja submetido à palpação da próstata e à dosagem do PSA. E aí tem um grupo que tem mais risco para desenvolver a doença, que são aqueles indivíduos que têm um familiar de primeiro grau, já com a doença, um irmão ou um pai, isso dobra a chance dele desenvolver a doença, e também os afrodescendentes têm uma prevalência maior da doença. Então, para esse grupo de paciente, a gente já recomenda que o exame do toque retal e PSA se inicie já aos 45 anos de idade. Entendi. Vocês comentaram sobre o preconceito que ainda tem do exame do toque. É um exame dolorido? É rápido? Como que funciona? É a palpação da próstata através do reto, ou seja, o examinador, né, tem que introduzir o dedo no reto do paciente, né? É um exame muito rápido, né, em média 25 segundos. Um exame, quando feito de forma adequada, ele é desconfortável, mas não é doloroso. É tão desconfortável como, por exemplo, o exame ginecológico, mas as mulheres já se submetem a isso há dezenas de anos e, embora não goste de fazer o exame, precisa fazer, né? Eu falo que é tão desconfortável como examinar uma garganta. Às vezes dá náusea, dá desconforto, mas precisa examinar, né? E nós como médico, não podemos abrir mão do exame físico, né? E eu falo que a próstata ainda existe esse privilégio, a doença começa por fora, então é muito fácil você detectar a doença nas suas fases iniciais. Muito obrigada. A gente recebeu algumas perguntas pelo nosso Instagram, dos nossos ouvintes, e agora a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente. Eu vou deixar os homens conversarem mais à vontade, o doutor Alcindo que vai fazer as perguntas para o nosso especialista, doutor Horácio. Então, Horácio, algo assim que você comentou agora, que eu queria abordar, além das perguntas que eu tenho aqui, aproveitar a sua presença aqui para a gente conversar sobre isso. Existem barreiras, né? Barreiras que são colocadas para que o homem chegue ao exame preventivo, né? Uma dessas barreiras, você falou muito bem, que é o preconceito pelo toque retal, que é uma besteira, porque a mulher há anos já está habituada a fazer o toque vaginal,
para rastreamento de câncer de colo e para outros rastreamentos de doença, isso é uma das barreiras. A segunda barreira talvez seja o acesso, né? E até a gente estava comentando aqui que a visão da saúde do homem com as suas particularidades é uma coisa um pouco recente, né? Por exemplo, uma das coisas que se discutia muito geralmente, não é uma coisa que acontece por conta de ser homem, mas geralmente os homens, eles trabalham, né? Não, trabalham fora de casa, não trabalham em casa como as mulheres, né? Então eles têm um tempo restrito. Uma das barreiras é horário de atendimento e unidades básicas de saúde, por exemplo. E aí eu estou extrapolando um pouco porque a saúde do homem é importante, entre elas do câncer de próstata. E existem outras barreiras assim para o homem chegar à conscientização, o preconceito, as consultas. E assim, eu vejo que aqui na nossa prática do dia a dia, nós formamos recursos humanos, residência médica e urologia daqui é uma das melhores do Brasil, vou arriscar dizer isso, eu sei que e formamos vários recursos humanos que trabalham nisso. Qual que é a orientação assim que vocês, urologistas, recomendam para a gente diminuir essas barreiras? Nossa sociedade ela é machista, né? E o homem, como a figura central da família, ele é o provedor, é ele que trabalha, né? Então, e isso coloca numa situação de onipotência, onipresença, né? Ou seja, com ele nada acontece. Acontece com a esposa, acontece com o filho, com o irmão, né? E não acontece com ele. E aí, Alcindo, você colocou uma coisa importante, né? Ele nunca tem tempo para ir no médico, mas é ele que faz o tempo. A gente sabe que o tempo é a gente que faz. É uma questão organizacional. A gente fala do sistema de saúde, mas nosso sistema de saúde é muito bom. Então o indivíduo fala, eu fui lá marcar, demora 6 meses, 1 ano. Mas é isso mesmo, você vai fazer o exame uma vez por ano. Então se demorar 6 meses para você fazer o primeiro exame, você já entra numa rotina onde todos os anos você vai se submeter ao exame preventivo de próstata. Mais do que isso, né? Vai estar cuidando da sua saúde, porque quando é feito esse exame, né, o toque retal e o PSA, também são feitos exames gerais para ver como é que está o metabolismo desse paciente e aí, a partir daí, passar a cuidar a saúde como um todo. Com relação ao toque retal, é a mesma coisa, ou seja, é uma sociedade machista. Como é que alguém vai introduzir o dedo no meu reto, né? O reto tem até as brincadeiras, ali só sai, né? É uma bobagem enorme, né? Quando você tem doença hemorroidária, você tem sangramento retal, tem que ser examinado o reto, porque o sangramento ou a doença pode estar surgindo ali, assim como o câncer de próstata, né? Eu digo que ir ao médico nunca é muito agradável, mas é necessário, né? Então, essas campanhas, elas têm por objetivo desmistificar isso, né? A pergunta da Ana Paula foi absolutamente pertinente. É um exame, quando feito de forma adequada, que ele é para ser indolor. Ele é rápido, né? E não muda a masculinidade no homem. Eu gosto de usar até a seguinte expressão. Aquele indivíduo que faz o exame periódico, ele é mais homem do que os outros. Por quê? Porque ele vai viver mais, né? Então, se ele vai viver mais, ele é mais homem, né? Então, a gente precisa desmistificar isso. O nosso sistema de saúde está adequado para atender essas pessoas e está aberto, né? Numa própria unidade básica de saúde, esse paciente vai receber o primeiro atendimento e vai ser encaminhado. O nosso hospital universitário é uma referência não só no atendimento desses pacientes, né, com todo o tratamento para as diferentes fases da doença que a gente disponibiliza aqui, mas, como o Alcindo ressaltou muito bem, é um centro formador de profissionais altamente qualificados para atender esses pacientes, né? Com toda a tecnologia disponível, eu diria que no mundo, nós temos aqui tudo de bom que a gente pode ter para conduzir a saúde desses pacientes de forma adequada. Exatamente, a gente tem muito orgulho disso. Mas assim, continuando nessa linha, Horácio, eu quis fazer essa pergunta porque o homem ainda vive menos que a mulher, né? E a gente precisa extrapolar o Novembro Azul das unidades de saúde. A gente precisa que as empresas, a gente precisa que os empresários, a gente precisa que a sociedade civil organizada, a gente precisa, enfim, que toda a sociedade estimule,
né? Seja com dispensa, seja com campanhas, para que o homem procure, né? Para que o homem vá fazer o seu exame preventivo e vá fazer também, cuidar da sua saúde e ter espaço, né? Então, não adianta só o hospital universitário ter essa referência e as empresas, por exemplo, não conscientizarem os seus funcionários de que eles precisam, no momento, de fazer o seu exame preventivo. E aí eu vou ligar aqui 2 perguntas que são bem frequentes e bem recorrentes, né? E que estão linkadas com essa questão que nós estamos discutindo. A primeira questão, assim, que é importante, é as consequências de um diagnóstico tardio, tá? Acho que isso é importante em relação ao prognóstico, e sei que a gente tem um tratamento aqui de ponta também, mas assim, sempre o tratamento na fase inicial é mais fácil. E, durante o tratamento, como que é a vida sexual do homem? Acho que essas perguntas aqui são bem recorrentes. Vamos lá, então, né? Bom, primeiro, o diagnóstico precoce é o pilar fundamental no tratamento da doença. Como eu já falei, nós não temos uma medida que impeça o indivíduo de desenvolver a doença. Então, se ele desenvolver a doença, que a gente descubra nas suas fases iniciais. E se a gente descobrir nas suas fases iniciais, né, a principal forma de tratamento e que tem maior probabilidade de cura, né, é a cirurgia, ou seja, a remoção da glândula como um todo. A próstata é uma glândula que tem por função produzir o líquido que nutre os espermatozoides. Se nós não tivéssemos próstata, ou algumas pessoas que nascem com algumas alterações congênitas e não têm próstata, essas pessoas são estéreis, ou seja, não conseguem se reproduzir, tá? Então, o indivíduo que precisa ter a sua próstata removida, na verdade, o que vai mudar na vida dele hoje, com a tecnologia que a gente tem, e se a gente descobrir a doença nas suas fases iniciais, é muito pouco. Ele não vai ter mais a materialização do orgasmo, que é a ejaculação. Mas ele consegue hoje, Alcindo, manter os seus níveis de continência urinária, porque a próstata também tem uma função valvular que é ajudar na continência urinária, né? Mas quando a doença é descoberta nas suas fases iniciais, a gente consegue preservar a sua continência urinária e consegue preservar o feixe vascular-nervoso que leva a inervação e a irrigação para o pênis, né? Mas para isso precisamos descobrir a doença nas suas fases iniciais, que aí a gente pode fazer uma cirurgia que a gente fala minimamente invasiva e econômica, removendo só o tecido doente, que é só a próstata propriamente dita, né? Porém, se você faz um diagnóstico tardio, né? É aquilo que a Ana Paula falou, quais são os sintomas? Se a gente esperar o indivíduo ter sintomas, ou seja, que é dificuldade para urinar, urinar sangue, ter dores ósseas, por exemplo, nós temos que fazer uma cirurgia mais ampla para esse paciente. Muitas vezes a cirurgia nem se impõe, nós precisamos de um tratamento mais amplo, como, por exemplo, radioterapia, hormonioterapia, e aí a sexualidade desse paciente vai ser comprometida, porque quando a gente irradia uma doença avançada, nós temos que ampliar o espectro de ação dessa irradiação. E aí nós vamos comprometer o feixe vascular-nervoso e podemos comprometer também o esfíncter, que é o que controla a urina desse paciente. Se a gente precisa usar hormônio para esse paciente, ou seja, uma doença mais avançada ainda, ele vai ter uma disfunção sexual, porque o câncer de próstata é um tipo de câncer dependente do hormônio, o hormônio sexual masculino, que é a testosterona. Então, uma forma de tratamento dessa doença, nas suas fases avançadas, é a retirada da testosterona, a ablação androgênica que a gente fala. A gente pode fazer isso cirurgicamente, tirando os testículos ou com drogas, mas o fato é que o indivíduo vai sofrer uma castração de qualquer forma. Então, veja a importância do diagnóstico precoce e a importância dessas campanhas. Excelente. E agora, uma última pergunta, que é a pergunta que está ligada ao preconceito, né? Que também é bem recorrente. É possível diagnosticar câncer de próstata apenas pelos sintomas? Não tem jeito, né? Nós precisamos examinar esse paciente, né? A gente precisa do exame do PSA, e esses exames vão determinar o que a gente chama biópsia, que é o que confirma a doença, né? Na presença de alteração de um desses exames é que a gente vai fazer a biópsia, né?
sintomas, né, urinários, tem muitas causas. Tem causas neurológicas, causas de um processo natural, que é a hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento. Não tem nada a ver com câncer, mas coexiste com o câncer. Claro que quando a gente fala em fazer o preventivo do câncer de próstata, a gente avalia todas essas condições urinárias do paciente também, né? Mas precisa examinar. Ainda Sim. não... Nós temos hoje exames fantásticos, ressonância magnética, nós temos hoje um PET-CT com PSMA, que é altamente específico, mas nenhum desses métodos ainda substitui a palpação da próstata. Por uma questão muito simples, é uma atividade sensorial que só o ser humano tem, o tato, né? Toque, tato, né? Você percebe a textura desse tecido e se ele está alterado ou não, e isso é muito importante no diagnóstico, e até não só no diagnóstico, mas também no estadiamento, ou seja, muitas vezes você faz um toque retal e você já percebe que a doença é muito avançada, aquele tumor já saiu para fora da próstata e já é um grupo de paciente cujo tratamento vai ser muito mais complicado e as sequelas do tratamento, e muitas vezes a gente já não consegue cura. Bom, gente, a gente fez essa brincadeira porque a gente sabe que muitos homens têm essa resistência de falar sobre a própria saúde, mas a gente está aqui justamente para falar que isso não deve acontecer. Mas caso você ainda não ultrapassou essa barreira da vergonha, vá sim num profissional que você se sinta mais confortável, mas não deixe de ir ao médico. Doutor Horácio, a gente vai ultrapassar um pouquinho o assunto do Novembro Azul especificamente, e eu queria que você falasse das outras doenças que os homens também têm que tomar cuidado, fazer os exames. A gente sabe que tem algumas questões de higienização que acaba levando a alguns outros problemas. No geral, algumas dicas de quais a gente tem que levar em consideração. É muito importante, Ana Paula, porque nós não estamos falando aí de pacientes, de indivíduos, né, com idade média de 50 anos, né, e que a nossa curva demográfica está mostrando que nós temos hoje uma sociedade adulta e daqui a pouco nós teremos uma sociedade de velhos, né, Alcindo? Com certeza. Então, é muito importante que o indivíduo comece a prestar atenção na sua saúde. A gente está falando de próstata, e eu até falei ali, mas a gente lembrar que a próstata não é sede só de câncer. Existe um processo que é absolutamente natural do envelhecimento, que muitas vezes não se considera nem como doença, que é o processo de hiperplasia prostática benigna, e que ocorre praticamente com todos os indivíduos que, se viverem até os 70 anos, vão desenvolver hiperplasia prostática benigna. Apenas uma parcela desses indivíduos que têm a hiperplasia prostática benigna terão sintomas e precisarão de tratamento. Uma outra parte desses indivíduos convive com o processo do envelhecimento sem que isso tenha nenhuma tradução clínica. O urologista já vai estar atento para isso, porque isso é uma doença da próstata, ou seja, a hiperplasia prostática benigna, que não tem nada a ver com o câncer. Pode coexistir ou não com o câncer, mas são coisas independentes. Mas que também, se não identificar, pode gerar doença, pode deteriorar o trato urinário, levar à insuficiência renal, à retenção urinária e assim por diante, né? Então, a gente vai estar olhando isso. Uma outra coisa que ocorre com o idoso, acima de tudo, né, aquele que tem diabetes, quando ele tem o prepúcio redundante, ele volta a ter o que a gente chama de fimose, que é a dificuldade de expor a glândula. E aquilo, às vezes, fica inflamando, infeccionando, atrapalha a sexualidade desse indivíduo e causa desconforto e assim por diante. O urologista também vai estar vendo essa parte. Outra questão é a questão do distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. O homem não tem uma menopausa marcada como as mulheres, né? As mulheres normalmente entre 45 e 50 anos, os ovários param de produzir hormônio e elas entram na menopausa. O homem não tem isso claro como a mulher, mas após os 50 anos ele tem uma queda gradativa da testosterona e que para alguns pacientes isso pode ser clinicamente bastante sintomático, diminuindo a qualidade de vida desse homem, diminuindo o desejo sexual, o desempenho sexual e às vezes até levando a uma instabilidade do casamento e às vezes até quadros depressivos. Isso também será visto pelo urologista, né? Então você vê que é uma gama muito grande de
sinais e sintomas natural do envelhecimento, mas que ele vai estar sendo atendido naquele momento. E claro, como eu já falei, as outras doenças relacionadas ao metabolismo, ao envelhecimento, como diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, né? Então tudo isso vai ser visto num primeiro momento e, lógico, encaminhado ao especialista competente para conduzir esses pacientes de forma adequada, né? Doutor Alcindo, a gente sabe, conforme a gente vai ficando mais velho, que a gente tem que tomar mais cuidados em relação à saúde. Mas quais as vantagens desse homem, desde cedo, já começar a se preocupar com a própria saúde? Nossa, acho que a primeira vantagem é a gente equiparar a média do tempo de morte do homem com a mulher. Porque a mulher já faz isso há muito tempo, a gente está aprendendo a fazer isso, né? Então, isso é muito importante. Essas questões de preocupação com alimentação, preocupação com atividade física, não fumar ou parar de fumar, redução do tabagismo, né? Os outros tipos de câncer também ligados ao homem, mais prevalentes, como câncer de pulmão, naqueles tabagistas, câncer de cólon, que tem que fazer prevenção também a partir dos 50 anos de idade, doenças metabólicas, hipertensão arterial, diabetes, como o Horácio disse aqui, são todas doenças importantes para um envelhecimento saudável, né? Envelhecimento saudável, atingir o máximo possível da plenitude da vida, viver o tempo mais prolongado possível, mas eu digo, viver um tempo mais prolongado possível com qualidade de vida. E a qualidade de vida, ela se faz com os aspectos preventivos. Sem a prevenção de doenças, o tratamento e a modificação da história natural daquela doença, que todos nós estamos sujeitos, né? São doenças associadas ao próprio processo de envelhecimento, mas quando nós aprendemos a entrar com medicamento de forma precoce, fazer um diagnóstico precoce de um câncer, como o que nós estamos conversando hoje aqui de próstata, ter um cuidado alimentar melhor, né? Intervenções medicamentosas, médicas, isso é muito importante, né? Isso é muito importante para todos, mas aqui especificamente para o homem, por quê? Porque o homem, eu sinto que ele ainda não adquiriu essa cultura, né, de fazer isso. A mulher já tem isso, e muito bom, a gente pode aprender com vocês, mulheres, né? Vocês já sabem fazer isso, mas a gente precisa entender o porquê disso, né? É viver bem, viver com qualidade de vida, fazer a prevenção e ter uma vida plena, né? Porque viver com sequelas, você tem um diagnóstico tardio de câncer de próstata com incontinência urinária, que para o homem é muito difícil a incontinência urinária, né? Perda de função sexual, enfim, é de se pensar. E esse pensamento também não deve vir no final da vida, ele tem que vir ali, desde a adolescência já para frente, deve ser criado um hábito cultural de que sim, a gente pode trabalhar, a gente pode fazer os nossos afazeres, a gente pode estar em qualquer área, mas a gente tem que cuidar da nossa saúde. E o Dr. Horácio falou uma coisa muito importante, extremamente importante. O nosso tempo, quem faz somos nós. Se houver a conscientização sobre isso, sobre a prevenção, sobre a necessidade de saúde, há uma intervenção precoce e você vai ter um envelhecimento e você vai ter uma vida com plenitude. Legal. Doutor Horácio, em relação a... Vamos supor que a gente consiga sensibilizar esses homens e que eles vão querer buscar ajuda. Qual a dica para começar, então, por onde tem algum site que eles podem acessar, ou já marca um clínico geral? Como eles podem começar? Bom, eu acho que a gente tem que ser prático e objetivo, né? Nós temos um sistema de saúde, né, que tem deficiências, mas ele está aí disponível. Eu acho que é procurar sua unidade básica de saúde ou o seu médico de confiança, se você tem um plano de saúde, né, e assim por diante, e começar a fazer o preventivo, né? E esse médico que o atender certamente saberá como iniciar, né? Que será fazer os exames de sangue, o exame da próstata, ver como é que está a pressão desse paciente, e aí a partir daí fazer um diagnóstico preliminar e encaminhar ele para as especialidades competentes para conduzir esse paciente. Eu acho que essa é a recomendação, né? E isso está disponível, né? Ninguém... mas como eu já falei, vai demorar, né?
vamos pensar aquele indivíduo que vai usar o Sistema Único de Saúde, demora, mas chega. A hora que chegou, ele entra numa rotina periódica de fazer esses exames, que é o que é recomendado, né? Uma vez por ano. Lógico, se ele tem alteração, às vezes precisa ver mais perto, mas se ele está bem, a recomendação é que ele seja examinado pelo menos uma vez por ano, né? É importante reforçar que essa conversa é para todos os homens, independente da classe social, profissão, orientação sexual, todos têm essa, a gente sabe que alguns mais que outros, mas tem esse senso comum que eles têm essa resistência. Então, a gente está encaminhando para o final. Gostaria que vocês dessem os últimos, se vocês quiserem reforçar alguma coisa, falar mais um pouco da campanha, as últimas observações. Eu acho que é muito produtiva a conversa e, assim, para mim, a gente chega a algumas reflexões importantes. Primeiro, o homem precisa criar a cultura da sua saúde. Segundo, as barreiras têm que ser reduzidas, né? A prevenção tem que fazer parte do desenvolvimento do homem, claro. A gente fala homem porque a campanha é direcionada, mas para todos, naturalmente, né? Mas, especificamente, nós precisamos fazer essa prevenção, a gente precisa reduzir barreiras, diminuir preconceito e, principalmente, fazer uma corrente do bem, né? Uma corrente do bem, assim, para que as mulheres incentivem os homens, os diretores, os coordenadores, os donos de empresa, também conscientizem os seus funcionários para que essa corrente do bem, que é um mês só de novembro, ela possa se traduzir em 12 meses por ano de prevenção, tá? Não podemos esperar o novembro para a gente se conscientizar de que a prevenção é necessária para a saúde do homem. E aí, novembro a gente está falando de prótese, mas saúde é muito mais, de próstata, mas saúde é muito mais, né, do que isso. Então, eu acho que essa corrente do bem que é importante ali para a gente criar essa cultura que, infelizmente, o homem ainda não tem. Eu acho que é isso, o Alcindo, né, colocou muito bem isso daí. Eu quero até lembrar que existe até um dia específico de prevenção do câncer de próstata, que é dia 17 de novembro, né? Então, na verdade, o mês é para alertar, para chamar a atenção, mas, na verdade, a prevenção ela deve estar sendo feita todos os dias, como o Alcindo colocou, todos os dias do ano, né? E eu gosto de dizer assim, quando você faz uma consulta, você atinge um paciente, às vezes 2 ou 3 familiares que eventualmente estão ali com você. Quando você dá uma aula, você consegue conscientizar 50, 60, às vezes 100 alunos. Quando você usa a mídia, você consegue atingir milhares de pessoas, né? Então, acho que esse tipo de trabalho que está sendo realizado aqui hoje tem uma penetração muito grande. E eu não tenho dúvida de que muitos empresários, ouvindo a colocação do Alcindo e a minha aqui, vai entender que ele terá melhores profissionais se os seus profissionais tiverem um cuidado com a sua saúde, né? Então, eu acho que esse é o recado mais importante. Eu não tenho como agradecer a generosidade e disponibilidade de vocês, especialistas, médicos, que vieram aqui contribuir com essa campanha. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse episódio e até a próxima!